Olá, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindas ao terceiro dia do segundo Fórum de Acessibilidade, Convergências entre Arte, Educação e Saúde, elaborada pela área de Educação do Instituto Moreira Salles. Eu sou Ana Clara Rocama, estarei mediando este encontro. Para quem não me conhece, vou me descrever um pouquinho. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, ondulados e escuros. Tenho olhos asiáticos arredondados e uso óculos. Tenho piercing no nariz, no lado esquerdo. Estou vestindo uma camiseta de fundo escura, preta, com algumas flores. E no fundo tem uma parede branca e o banco de madeira atrás de mim. Eu não tenho sinal de Libras. Bom, essa mesa ela conta com a interpretação em Libras da Cláudia e da Sara. Eu vou pedir para as duas se apresentarem e se descreverem também. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelos castanhos na altura do ombro. Eu uso um óculos com hastes vermelhas. Eu estou num fundo branco, uma parede branca, e uso uma camisa, uma blusa 3/4 preta. Boa noite, gente, tudo bem? Este é meu sinal, meu nome é Sara. Eu sou uma mulher negra, da pele morena. Estou com meus cabelos semi-presos pro lado esquerdo, tem algumas madeixas da cor roxa. Uso 2 alargadores, um em cada orelha. E também tenho um piercing da bochecha, um em cada lado do rosto. Estou vestindo uma blusa da cor preta e meu fundo é da cor branca. Para essa conversa, a gente convidou a Cissa Cordeiro. Vou pedir para ela se apresentar e se descrever também. Está com o microfone fechado, Cissa. Não dá, né? Boa noite a todos vocês. Ana, muito obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe IMS, vocês são incríveis. Vou me autodescrever. Eu sou a Cissa Cordeiro, eu tenho o cabelo, eu sou branca, tenho o cabelo na altura da orelha, assim. Esse é o meu sinal em Libras, para facilitar. O cabelo é castanho, eu estou usando um vestido de tubinho preto de renda, um colar no pescoço, estou com uns brincos, atrás tem um pedaço da parede branca e do outro lado um quadro do Sem Barreiras, do Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência. Eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, eu sou atualmente coordenadora de comunicação aqui na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Já trabalhei em agência de comunicação, em revistas culturais, e eu acho que a gente vai ter um painel bem legal aí, né, Ana? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Cissa. Bem-vinda. Bom, e para essa mesa também a gente convidou a Patrícia Vilas Boas. Pedi para ela também se apresentar e se autodescrever também. Olá, boa noite a todos. Também quero agradecer ao Instituto Moreira Salles, a toda a equipe, na figura da Ana Clara. Um prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu sou Patrícia Vilas Boas, sou uma mulher branca, com cabelos na altura do pescoço, ondulados, grisalho meio aloirado. Eu tenho olhos castanhos, estou vestindo uma roupa com quadrados preto, vermelho e cinza. No fundo, eu tenho uma parede amarela, um encosto de cadeira azul, uma ponta de um quadrinho preto aqui e uns livros aqui ao meu lado direito. Eu sou psicóloga e psicanalista, mestre em arte e loucura pelo Instituto de Psicologia da USP, trabalho há 30 anos na saúde mental pública. Me interessa desde sempre a interface arte-loucura nesse tipo de cuidado. Eu também coordeno a especialização em saúde mental e reforma psiquiátrica do Instituto Sede Sapientes.
e sou militante da luta antimanicomial. É isso. Obrigada. Bem-vinda, Patrícia. Bom, começando aqui um pouquinho a falar da mesa, né? Hoje a gente intitulou a mesa de saúde e políticas públicas no contexto das instituições culturais. A ideia que norteia esse encontro é a relação entre 3 pilares. O primeiro, a saúde, no âmbito da saúde mental, as políticas públicas voltadas à acessibilidade e inclusão, e os museus, né? Trazendo um pouquinho a reflexão e a fala do primeiro dia do fórum, da Daina Leighton, os museus hoje têm um grande desafio, que é entender o seu papel perante a sociedade. E se voltamos um pouco na história, os museus eles nascem do colecionismo humano, né, criado para ser um espaço de guarda e fruição de objetos históricos e de obras de arte. Foi um movimento de olhar para dentro, para si mesmo, ou seja, para o seu próprio acervo, né? Passados os anos, o papel que os museus têm na sociedade ela é questionado e passa, então, a olhar para fora, ou seja, para o público. E é nesse contexto até que surgem as áreas de educação e as políticas públicas de cultura. Bom, se no começo os museus voltavam para si mesmos, hoje os questionamentos estão voltados para a diversidade do público dentro desses espaços. Como dito na primeira mesa, e citando Mário Chagas, os museus não existem em si mesmos, mas na relação entre o sujeito, entre e com os sujeitos e a comunidade. Antes da pandemia, especialmente, né, através da área de educação, os museus se encontravam em movimento de abertura, de acolhimento para a escuta do público, mais diversos, numa perspectiva ampla de acessibilidade que contemplasse diversidade de corpos e de conhecimentos. Quando a gente volta esse olhar, né, para a acessibilidade nessa perspectiva, fica latente como questões políticas, sociais, econômicas e culturais, elas se relacionam com esse movimento de abertura para o acolhimento da diversidade. E aí é nesse sentido que vem a primeira pergunta. Partindo do ponto de vista de vocês, das respectivas áreas, vocês acreditam que os museus eles conseguem cumprir esse papel de acolhimento e escuta no âmbito das políticas públicas e da saúde mental? Acho que a gente pode começar pela, não sei, Patrícia? Pode ser? Pode ser. Pronto, fui. Bom, eu estou muito feliz com essa oportunidade de participar desse segundo fórum de acessibilidade e confesso que num primeiro momento até me perguntei e falei, mas será que eu sou alguém que pode entrar nessa conversa na medida em que não trabalho com desabilidades nem com deficiências a priori, mas sou uma pessoa que estou na área de saúde mental há bastante tempo, e aí achei, apesar de no primeiro momento falei, nossa, será que eu dou conta, né? Estou achando muito bacana essa possibilidade de estar aqui, porque me interessa muito a gente poder pensar a democratização dos espaços culturais na cidade, né? E para mim, obviamente que pensar a democratização dos espaços culturais na cidade tem a ver a pensar com o acesso dos cidadãos a esses espaços culturais, né? Como a gente sabe, o acesso a bens culturais, assim como muitos outros bens, é bastante desigual entre os nossos cidadãos, né? Isso se deve à profunda desigualdade econômica, social, racial, cultural, que nos constitui enquanto sociedade. E aí, bem, dentro dessa enorme parcela de excluídos das instituições de cultura, e acho que se a gente quer falar de acessibilidade, a gente precisa ampliar o escopo do nosso olhar para toda essa população, dos excluídos em geral, tradicionalmente dos espaços de cultura, dentro dessa grande gama de pessoas estão os loucos. Os museus que eu conheço chamam esse público de público da saúde mental, assim como as instituições de saúde também, né?
o que é uma escolha compreensível, mas curiosa, pois pode levar a gente a pensar, bom, então o resto do público não é de saúde mental? Não tem saúde mental? Né? Enfim, escolher falar dos loucos é então já uma escolha política, numa ação anti-estigmatizante, afirmativa de que diversidade é essa que nós estamos falando, né? E que tem a ver com sofrimentos psíquicos severos, persistentes, e que trazem uma marca no corpo e na vida das pessoas, que, embora diferentes, eu opto por nomear loucos. A mim me é mais simpático. Bom, eu sou trabalhadora de equipamento público de tratamento em saúde mental há quase 30 anos, e militante da luta antimanicomial, como eu já disse para vocês, e nesse percurso eu sempre me interessei muito por esse encontro de águas entre arte e loucura, e também pelas políticas de interface saúde e cultura que facilitavam esses encontros, né? Acredito que a maioria de vocês ou sabe ou intui de que existe um namoro muito antigo entre artistas e loucos no cuidado em saúde mental, que na nossa história brasileira, por exemplo, percorre desde Osório César, lá no Juqueri, nos anos 20, passando pela doutora Anise, nos anos 40 e 50, pelo Engenho de Dentro, chegando até os serviços de tratamento em meio aberto na saúde mental, como os antigos ambulatórios de saúde mental e, atualmente, os CAPs, as unidades básicas de saúde, os centros de convivência, as residências terapêuticas e os demais equipamentos da rede de atenção psicossocial, que é a rede de cuidados em saúde mental preconizada pela Política Nacional de Saúde Mental, né? Bom, nessa caminhada, os equipamentos culturais, os artistas e críticos e as políticas públicas na área de cultura, assim como as organizações da política pública de cultura, secretarias, etc., têm sido, acho que das mais diversas formas, parceiros super importantes na construção do cuidado em saúde mental, né? É uma intuição e uma experiência de quase todos que trabalharam com a loucura, de que a arte tem uma potência de gerar acontecimentos inesperados nesse cuidado. Que sujeitos que muitas vezes não se dão à palavra nos nossos métodos, modos de cuidado mais tradicionais, deixam-se vislumbrar em fazeres artísticos, os mais diferentes, e, nos casos mais felizes, ajudam a resgatar subjetividades e cidadania, né? E aqui eu estou falando muito especialmente da entrada dos artistas nos equipamentos de cuidado em saúde mental, mas também de quando esses grupos que se formam nos equipamentos de saúde mental se descolam desses espaços para ocupar os equipamentos de cultura e a cidade, como é o caso aqui em São Paulo, por exemplo, do Coral Cênico Cidadãos Cantantes, né, que é um coletivo que há mais de 25 anos produz saúde mental, arte, música, em espaços de cultura da cidade. Primeiro no Centro Cultural São Paulo e já há bastante tempo na Galeria Olido. Bom, eu entrei nessa historinha rápida que eu contei aí para vocês em meados dos anos 90, num primeiro momento em ambulatório de saúde mental, depois num CAPS, na cidade de Diadema, onde pude experienciar essa potência, né, do encontro entre artistas e loucos, nessa revelação de alguma coisa que as nossas técnicas terapêuticas às vezes não eram potentes o suficiente para alcançar, né? E aí uma observação que eu gosto de trazer nessa conversa é como nesse encontro entre
diferentes, a cultura e a saúde, os artistas e os psis, existia um estranhamento que era muito interessante e que, na minha opinião, por isso mesmo, é incorporado na política de saúde mental a existência de artistas oficineiros como funcionários, fundamentalmente dos CAPs na saúde mental, mas que eu observo desde então uma perda de potência nesse encontro. Quando não existia exatamente uma filiação de um ao outro, mas um encontro mais horizontal, eu acho que esse encontro era mais... chacoalhava mais os lugares estabelecidos, né? Acho que quando a gente adentra uma instituição, e aí a gente pode estar falando da cultura ou da saúde, a gente vai com o tempo se institucionalizando e esse olhar de fora, que tanto chacoalhava a gente, vai ficando um pouco parecido com o nosso, né? E aí uma coisa que eu fiquei me perguntando é se vocês, do lado do educativo aí dos museus, também ficam desejosos, como nós ficamos e fizemos, né, esse movimento, de, por exemplo, ter trabalhadores de saúde mental ajudando a cuidar desse público daí do lado de vocês, né? E será que precisa, né? Será que isso não despotencializa, na verdade, essa estrangeiridade de olhares, por mais namorantes que eles sejam, né? São de lugares diferentes. Mas, enfim, isso é uma viagem que eu fiquei e falei, nossa, será que? Né? Porque a gente queria muito ter artistas conosco e continuamos querendo, mas hoje em dia eu avalio que talvez não desse lugar do organograma da instituição. Enfim. Então, repetindo só isso que eu quero sublinhar, eu acho que esse estranhamento, a desterritorialização que esse encontro pode proporcionar é o que, a meu ver, gera transformações. Tanto no sentido da mudança de posição e de olhar de todos os envolvidos, né? O trabalhador da saúde, o trabalhador da cultura, o próprio usuário, que no final das contas é o maior interessado na questão, mas também das formações transdisciplinares, das transformações que esses encontros podem proporcionar a nós, trabalhadores de ambas as áreas. O quanto esses encontros trans podem ser formadores para a gente também, né? Bom, voltando então à questão propriamente colocada, penso que cabe a mim falar da questão da acessibilidade para esse público da saúde mental, né? Que, como eu já disse, ele já é em si uma pluralidade de corpos e conhecimentos. Como é que a gente promove uma maior acessibilidade do louco nos espaços de cultura? Mas, de certa forma, relendo, repensando a questão, eu acho que a pergunta ela já engloba, de alguma maneira, a própria resposta, que é essa ideia do movimento de abertura, essa introdução que a Ana Clara fez, esse movimento de abertura para o acolhimento às diferenças, né? Bom, gente, os loucos não precisam de nenhuma estrutura especial para acessar equipamentos de cultura, mostras de arte, shows, que tais, né? Mas eles precisam ser aceitos. E mais que isso, eles precisam ser desejados. A gente precisa falar de saúde mental entre os diversos trabalhadores que compõem um equipamento cultural, desde o segurança, do serviço geral, o educativo, o presidente da instituição.
É importante que os trabalhadores de um equipamento de cultura possam pensar juntos o que entendem por loucura, que medos que podem ter, como olha para esse público que chega geralmente meio mulambento, esquisito no museu, né? E que às vezes, num primeiro momento, afasta o outro. Porque a gente precisa ajudar a desconstruir um imaginário, duas questões do imaginário ligada à loucura, que é a ideia de periculosidade e a ideia de incapacidade, que são dois conceitos historicamente associados à figura do louco, né? Mas que também são associados à figura do adolescente preto e pobre, por exemplo. Né? Às vezes, o louco e o adolescente preto e pobre podem, inclusive, ser a mesma pessoa. Ou não. Né? Agora, como é que a gente promove aumento de empatia e diminuição dos preconceitos que atravessam todos nós em relação a toda forma de encarceramento de subjetividades e corpos, né? Isso para a gente, da luta antimanicomial, é o que é ser antimanicomial. É poder derrubar as paredes concretas e simbólicas que separam cidadãos mais dos menos privilegiados. E vejam que aqui a gente abre um leque imenso de reflexões que a gente poderia pensar sobre políticas públicas, acessibilidade, espaços de cultura, na relação com a sociedade, com a política em geral, né? Eu tive uma aluna que, trabalhando no museu, afirmava que enquanto a gente precisasse ter grupos para promover a inclusão, era porque o museu não era inclusivo. Ao mesmo tempo, eu acredito que as políticas afirmativas de inclusão ainda são e serão necessárias por muito tempo, né? E eu tive um professor, o João Fraise Pereira, que foi meu orientador de mestrado, porque eu pesquisei arte e loucura no mestrado, enfim, que afirmava que o museu era um manicômio limpinho, pois ele encarcerava entre paredes a arte, apartando dela o público menos favorecido. Isso já faz um tempo que ele falou, né? Eu acho que a maioria dos espaços públicos de cultura hoje na cidade preocupa-se com a questão da acessibilidade para os diversos possíveis frequentadores. Assim como a maioria dos espaços de cuidado em saúde mental entende a promoção do acesso a bens culturais, bem como a promoção da cidadania de forma mais ampla, como parte da produção de saúde mental, da produção de saúde e, no final das contas, a produção da própria vida, né? Que tanto cultura quanto saúde buscam construir políticas públicas de interface na produção da vida. Mas eu acho que isso ainda tem muito mais a ver com iniciativas e parcerias entre coletivos específicos do que com uma política pública que afirme a necessidade e destine recursos para essa construção, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem vários exemplos de instituições de cultura que fazem esse trabalho há mais ou menos tempo, né? Então, o MAN, a Pinacoteca, o Instituto Moreira Salles está aqui se debruçando agora, estamos aqui nos debruçando sobre essa questão, a própria Galeria Olido, né? Mas políticas mais claras de interface, penso eu, ajudariam muito a promover encontros e lugares onde essa produção de saúde, produção de cultura, produção da própria vida e o corolário a isso tudo, que é a ideia de cidadania, se realizassem em sua plena potência, né? Bom, mas como é que a gente pensa nisso quando as políticas governamentais sucateiam saúde e cultura? E aqui eu não estou falando apenas do governo federal, viu, gente?
Por outro lado, como que a gente sustenta um olhar crítico cotidiano para as nossas próprias práticas, no sentido dessa desconstrução de preconceitos que excluem e que nos atravessam. Isso vale para a cultura, para a saúde, para a educação, para tantos outros campos, né? Mas eu acredito que, enfim, encerrando com perguntas, né? Mais perguntas do que respostas, né? Porque acredito que as possíveis respostas para isso só podem ser produzidas num coletivo. Por exemplo, como esse aqui, né? Vamos produzir juntos. É isso. Eu acho que até nesse sentido, né, que a gente pensou nessa mesa, para levantar questões e ter esse espaço de troca, né? Cissa, você quer trazer suas reflexões também, que eu acho que foram muito, muito interessantes o que a Patrícia trouxe. Eu queria ouvir você um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais dessa coisa de acessibilidade e inclusão, que é a minha praia. Aliás, eu fiz a minha descrição e não falei uma coisa que eu acho que é muito importante e que assim nem vocês que estão me vendo vão saber, mas eu sou pessoa com deficiência também há 9 anos. Então, tenho trabalhado com o tema da pessoa com deficiência, acessibilidade e inclusão. E falando um pouco dessa coisa cultural, quando você fala se, né, a pergunta foi se os museus conseguem cumprir esse papel de lugar de acolhimento no âmbito das políticas públicas e da saúde mental. Saúde mental fica com a Patrícia. Ela com certeza já respondeu, não é a minha praia, mas gostei muito, a gente vai trocar umas ideias depois. Mas eu queria falar, assim, dessa parte de acessibilidade e inclusão. A gente está no século XXI, né? Então eu vejo e eu estou muito feliz com uma coisa, que é o seguinte, os espaços culturais da cidade de São Paulo, primeiro que São Paulo é a capital da cultura, né? Então, a gente já sabe disso. No começo desse ano, eu vi uma matéria, até escrevi uma matéria sobre isso, falando, o Google fez uma pesquisa dizendo que São Paulo foi a cidade mais procurada, mais pesquisada no mundo, para as pessoas virem, né, para conhecer. E aí eu fiz uma matéria um texto falando realmente sobre essa coisa da acessibilidade, do turismo na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, como capital da cultura, a gente tem aí, né, vocês que estão na Paulista Cultural, sabem bem do que eu estou falando. Então, são museu, enfim, vários grupos, várias instituições que têm isso. E eu acho que sim, tem esse acolhimento sim, e quem não tem está em busca de, né? Eu vejo o trabalho que o pessoal aí do Instituto Moreira Salles tem feito. E ano passado, quando aqui pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, a ideia do nosso secretário resolveu fazer um festival que falasse e trouxesse o tema acessibilidade e artistas com deficiência, não foi para fazer uma coisa, olha, só mostrando os artistas e tal, mas foi para integrar todo mundo, e a gente viu que a gente não queria fazer sozinho, não foi uma ação só da prefeitura, e a gente teve, a princípio, toda a Paulista Cultural junto conosco. E foi muito legal isso, Ana, porque quando eu visito o Instituto Moreira Salles, eu vou no Itaú Cultural, no próprio SESC, no MASP, enfim, em outras aí, a Casa das Rosas, a gente vê, sim, a preocupação das pessoas. Eu falo com todas as instituições e eu tenho visto isso, essa preocupação de atender. O próprio Instituto, ano passado, depois que eu fui aí, conversei com vocês participaram do nosso festival, teve programação, foi bacana que a gente foi um dia, junto com a nossa secretária, que é a Marina Alva, falar sobre um tema pessoa com deficiência. Essa coisa que até a Patrícia tocou, de atendimento, de como lidar com esse público. Então, eu acho que isso vocês têm feito super bem, têm ido atrás disso, né? A gente está aqui num painel com acessibilidade, com as meninas que são intérpretes de Libras. Tem muita coisa na cultura que precisa mudar. E agora, falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, primeiro que a cultura foi... eu vejo assim, o órgão, a coisa mais afetada pela pandemia, né, foi essa coisa do entretenimento, da cultura. Mas as pessoas estão se reinventando. Então, o que eu posso fazer hoje? Então, os artistas estão buscando fazer lives, e aí nessa busca de atender ou de se enquadrar nesse novo jeito
de participar de eventos, de estar à frente do público, de mostrar seu talento, a gente viu que as pessoas estão sim buscando acessibilidade, enfim. E quando eu falo de acessibilidade, lógico, a gente sempre fala de acessibilidade, as pessoas associam a rampa, elevador e banheiro acessível. Lógico, quando você vai num local, é isso mesmo, mas a gente está falando, para mim, é muito mais amplo, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de acessibilidade digital, cultural e comunicacional. Então, digital, sites acessíveis. Então, o site tem que ser acessível. Hoje, infelizmente, só 1% dos sites no país, né, no Brasil, são acessíveis, é muito pouco. Nós temos, segundo o IBGE, né, que eles fizeram censo em 2010 e agora em 2017 foi revisto, são quase 16 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Só na cidade de São Paulo, daqui a pouquinho está batendo 1 milhão. Isso na cidade, né? Então, são muitas pessoas. Como que a gente vai atender esse público, né? O que fazer? Eu acho que quando a instituição se preocupa com isso, quer atender todo mundo, essa coisa da diversidade, já é um sinal, já meio caminho andado, né? E aqui eu até vi uma pergunta aqui do querido Alexandre Okawa, que inclusive é um amigo meu e é surdo, ele trabalha muito na área cultural, e ele falou uma coisa que é bacana, e é isso mesmo, eu concordo com ele. A gente precisa ouvir o outro, né? Então, quando o instituto, quando as instituições ouvem o que essas pessoas precisam, o que está faltando, e se propõem a melhorar, com certeza vai alcançar isso. E eu tenho lido bastante sobre isso, tenho visto o que os museus estão fazendo agora. Se estão fechados, estão abrindo tour virtual, quer dizer, se reinventando. De uma certa forma, eu acho que isso tem um lado bom, de fazer com que isso chegue a todo mundo, né? Por exemplo, uma das nossas preocupações aqui, a gente tem um programa chamado Cultura Inclusiva. E, lógico, para atender as pessoas, levar as pessoas com deficiência aos museus, aos teatros, aos cinemas, seja onde for. A prefeitura faz, né, todo mês alguma programação cultural e a gente tinha a ideia de pegar algumas programações dentro desse cronograma e fazer divulgar para que pessoas com deficiência pudessem ir aos eventos. Então, a gente sempre fez isso e colocou acessibilidade nos eventos. Então, isso foi incrível, porque a gente viu a participação. Lógico que às vezes a pessoa sai... Então, a preocupação, né, eu falo enquanto política pública e porque eu vivi isso de perto, a gente não pode só centralizar, sabe? Parece que a cultura está no centro e lá nas extremidades, nas regiões afastadas, não. Então, é levar essa coisa para lá. Eu acho que agora, com o digital, com essa tecnologia toda, quem está lá na ponta vai poder visitar, de repente, o Instituto Moreira Salles, se não tem acesso aqui. E, às vezes, de verdade, gente, não tem acesso, é porque não consegue chegar ou está preso. Eu ouvi uma coisa e li sobre isso e eu achei muito interessante. As pessoas com deficiência, né, e isso foram séculos e anos, viveram e ainda vivem algumas trancafiadas dentro de casa. É uma quarentena permanente, né? E aí, agora, com essa maluquice toda de pandemia, de quarentena, ou seja, as outras pessoas, né, nós nos colocamos nesse lugar. E aí passamos a entender como essas pessoas vivem, né? O que é ficar trancado sem acesso. Então, a gente está nesse mundo, eu acho que é muita transformação, é muita coisa, é muito rápido, mas a gente conseguir, eu sei que vocês têm feito esse trabalho e vários outros, né? A Patrícia citou a Pinacoteca, enfim, todo mundo, a Sala São Paulo, sabe? Essa coisa cultural de levar a cultura. Eu acho, para mim, cultura é vida, não dá para viver sem isso e fazer com que essa cultura chegue a todo mundo. Isso, sim, é essa parte da inclusão, né? A Declaração Internacional dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem o direito a participar livremente da vida cultural em comunidade, ou seja... né? E agora, como que vai ser isso? Então, esse tempo todo, eu sei que já vinha, eu acho que agora com essa coisa de internet, de todo mundo trancafiado, dos locais estarem fechados, deu um boom, assim, agora vamos fazer. O que faltava a gente tem que fazer agora. Então, é colocar intérprete de Libras, colocar audiodescrição no evento e fazer com que todo mundo tenha acesso, sim. Eu, como tenho amigos surdos, cegos, né, eu quero que todos eles tenham acesso. Então, quando você divulga na sua rede social ali uma foto, uma coisa, você faz a descrição. Eu acho que é um treino.
E a principal barreira que eu vejo, Ana, é justamente essa da atitude. Então, quando eu falo, não, poxa, eu quero que outras pessoas, eu vou fazer um site, eu quero que todo mundo tenha acesso. Então, eu tenho que pensar no cego, no surdo, em todos, né? Em toda a população. Essa é a ideia. Eu acho que se pensar dessa forma, vocês já fazem, né? E ainda farão ainda mais, e agora com essa coisa nova aí que está chegando. Eu acho que é isso. É até quando a gente pensou no fórum, né, já nesse ambiente virtual, uma das coisas que a gente discutiu muito internamente é esse conteúdo que a gente está criando, né? Como é que esse conteúdo, inclusive o que a gente está fazendo agora, né, está chegando para as pessoas? Assim, a gente está falando, óbvio, né, das pessoas com deficiência, mas também as pessoas que, né, historicamente têm seus direitos negados, né? Elas estão conseguindo ter esse acesso a esse conteúdo que está crescendo tanto agora na internet, enfim, até era uma questão que a gente queria muito falar com vocês, assim, pensar junto um pouco. Ana, quando a gente fala de acessibilidade também, a gente ainda tem, eu até fico sempre me corrigindo, porque a gente, como eu sou pessoa com deficiência, a gente acaba pensando só em pessoa com deficiência, e não. Eu vi agora, nessa época de todo mundo em quarentena, preso em casa, de tecnologia, o que acontece? As pessoas no celular, né, então eu preciso a pessoa idosa, mas mais de idade que não tem acesso, não sabe mexer numa rede social, não tem acesso à internet, não sabe. Tiveram que ficar em casa trancados. Então, eles foram obrigados a entrar no site, né, a fazer compra pelo site, a pedir uma coisa na farmácia, a ter uma consulta, né, médica pelo celular ou pelo computador, ou seja, eles tiveram que aprender. Se esses sites, se esses serviços forem acessíveis, muito mais fácil. Então, quando a gente fala em acessibilidade, principalmente digital, comunicacional, é para todo mundo, né? Então, não é só para as pessoas com deficiência, mas também para essas pessoas que não têm muito acesso, não conseguem acessar um celular ou não sabem mexer nessas ferramentas, principalmente as pessoas de mais idade. Eu conheci várias que ficaram lá apavoradas e o filho de longe tentando ensinar a ligar o computador, a ser atendido. Então, foi um boom assim, de tecnologia, de informação e acesso a muita coisa. Né? Então, eu acho que eu tenho 2 filhas, então eu sempre falo, olha, o que vocês estão vendo, né? Vamos visitar o museu, sabe, tentar colocar isso para elas, porque a gente tem um acesso a muita coisa ao mesmo tempo. Então, se a gente não filtrar isso aí, não souber o que você quer, você também não sabe nem para onde ir. E não pode sair. Então, onde eu vou entrar? Né? Então, é uma coisa de mente mesmo. Acho que é mudar a mente das pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam que isso é necessário, essa inclusão, essa acessibilidade é necessária e correr atrás disso. Eu acho que vocês estão fazendo esse papel muito bem. Eu, pelo menos, acompanho. E cada dia que tem uma coisinha a mais, assim, a gente vai vibrando junto. É bem legal, Ana. Parabéns. Viu? Obrigada, Cissa. É um trabalho muito em conjunto que a gente tem buscado, né? Até na mesa anterior, com a fala do João Maia, fotógrafo, né? Que ele fala muito dessa coisa, né? De que eles também estão dentro desses espaços e eles querem ser ouvidos, querem ser vistos, e é um pouco nesse sentido que a gente vem trabalhando, né? E aí, até passando um pouco a palavra para a Patrícia, queria também ouvir de você, Patrícia, como é que você entende assim, né, esse acesso das pessoas, como você traz, né, os loucos, para esse mundo, né, digital, virtual, onde a gente não consegue ter essa interação ao vivo, né, físico. Como é que é esse acesso para eles, assim, desse conteúdo que a gente está criando aqui? Então, eu concordo super com a Cissa, porque passei por isso, inclusive, de que as exigências do ficar em casa nos desbloqueou para a acessibilidade digital de uma forma muito interessante. Eu tenho uma mãe de 75 anos que está trabalhando de home office, por exemplo, nunca tinha tido um computador, agora tem, trabalha e tudo certo.
né? Então, eu acho que nesse sentido é muito interessante, mas eu quando me pus a pensar aí nessa história, acho que eu enxergo duas situações opostas, do ponto de vista, por exemplo, dos públicos de saúde mental. Mas eu não consigo pensar só neles, eu penso, né? Bom, acessibilidade são tantas coisas, então fico Sim, meio os mais perdida, diversos mesmo, né? atravessada por um monte de questões. Vou dividir algumas aqui com vocês, né? Então, vejo duas situações meio opostas, de aumento por um lado e de diminuição por outro. Explico. Eu acho que houve um aumento estratosférico da oferta de bens culturais de forma gratuita via internet, né? O que poderia fazer a gente pensar muito rapidamente num aumento estratosférico do acesso também, né? Mas aqui eu acho que entra a questão de que acesso, em primeiro lugar, as pessoas têm à internet, né? É, tanto a população mais pobre, como a Cissa cita, por exemplo, os idosos, os analfabetos, os loucos, mas também aquele que não se sente estimulado culturalmente a acessar esses bens, né? Se a gente partir de um princípio que me parece é um achismo, mas eu imagino que sim, de que a maioria da população na cidade de São Paulo hoje tem algum acesso às redes, né? Via seu celular, geralmente, né? Mas a gente precisaria perguntar o que esse acesso de fato promove, o que ter acesso à internet de fato promove, né? A gente sabe, por exemplo, que a maioria das escolas públicas não conseguiu produzir a educação possível online, né? E aqui eu não estou falando nem da qualidade, porque isso até no presencial já tinha um monte de questões sendo colocadas, né? Enfim. Eu tenho um pouco a sensação de que o crescimento do acesso, ela se deu mais em camadas culturais, do acesso à cultura, a esse conteúdo cultural especificamente falando, tá? Ele se deu em camadas culturalmente, se deu mais, né, em camadas culturalmente já interessadas em cultura, mas que às vezes tinham acesso dificultado pela necessidade de deslocamento, pela questão do dinheiro, tanto para o deslocamento quanto às vezes para o ingresso em atividades pagas, e que neste público, então, teve um crescimento exponencial, né? Sei lá, acho que as lives de música dos grandes artistas são um exemplo muito gritante disso, né? Quanta gente nunca tinha assistido um show do Caetano ou do Gil ou da Gal, né? E Exatamente. custa R$ 400, né? Enfim. Então, eu acho que neste público que já tem algum interesse pela área cultural, isso explodiu. E é incrível, é fantástico, né? Para o público que eu estou tratando aqui, né, que é um pouco o meu lugar de fala, cujo acesso, além das condições anteriores todas, de pobreza, analfabetismo, distância, etc., etc., tem o seu acesso dificultado por características particulares do sofrimento psíquico severo e persistente. O acesso dependia muito da mediação presencial dos trabalhadores de saúde, né? E nos espaços de cultura do educativo dos museus, nesse encontro, né? Normalmente o que acontecia no grupo é que eles se encontravam geralmente nos locais de tratamento para irem juntos ao museu, ao cinema, ao teatro, ao parque, de forma presencial, né? E eu acho que
um número maior ainda, por exemplo, de pessoas que ficaram apartadas desse acesso presencial foram os alunos da escola pública, que também só iam ao teatro, ao cinema, ao museu, aos parques com suas escolas, né? Então, esses dois públicos tiveram dificultados, eu acho, o acesso aos bens culturais e tiveram dificultados o seu acesso à alimentação, inclusive, né? É uma discussão, como é que a merenda faz falta para as crianças, como é que a comida que se come num lugar de tratamento em saúde mental faz falta para as pessoas que não têm outro acesso à comida, né? Bom, na medida em que a maior parte desse público com a pandemia não consegue acessar nem os locais de tratamento, eu acho que nesse caso, em particular, o aumento da oferta via internet não aumentou para esse público o acesso à cultura, né? Essa impossibilidade do encontro presencial imposto pela pandemia gerou a impossibilidade de qualquer encontro para a maioria das pessoas, né? Gerou uma desassistência, inclusive no cuidado em saúde mental. Gerou perda de direitos e, no nosso caso, de uma piora significativa de muitas pessoas em situação de sofrimento psíquico. Quer dizer, se todo mundo já está às voltas com como é que é lidar consigo mesmo, trancado há mais de 6 meses dentro de casa, as pessoas que tinham um apoio cotidiano para suportar a dor de viver, se verem apartadas disso, é muito sério, né? E eu penso que isso não é culpa das instituições, ou na verdade, das pessoas que nelas trabalham, que têm se esforçado às tampas, ao máximo, para tentar garantir o mínimo, né? Mas que a gente precisa, de novo, refletir que saúde, cultura e educação, que já vinham sendo desinvestidas e sucateadas, num assalto aos nossos direitos garantidos pela Constituição de 88, né? Desse desgoverno que não ajuda a gente a enfrentar essa gravíssima crise mundial, ao contrário, nos joga diariamente num obscurantismo horroroso, nos joga a nossa própria sorte, e aí a gente precisa pensar quem que são os sortudos no nosso país, que não são essas pessoas, né? Bom, e agora, não bastasse, a gente segue ardendo, ou em febre ou em fogo, né? Então, é meio deprê esse meu jeito de responder, mas eu acho que é importante a gente olhar para esse outro lado também, né? Ana, eu queria falar um pouquinho de uma coisa, ela está falando, a Patrícia falou disso e eu me lembrei agora, esse ano a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, completou 5 anos, né? E tem o capítulo 9, vou ler aqui só o primeiro artigo, que fala sobre o direito à cultura. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso aos bens culturais em formato acessível. Isso, para mim, Ou seja, na verdade, pelo que a gente já pesquisou e já viu, a gente tem uma das leis que, na minha opinião, abrange tudo, mais completas que existem. Eu não sei se tem outro país que tem uma lei como a LBI, que tem tudo ali, o que falta? Falta colocar isso em prática, né? Do próprio governo, de todo mundo. A lei precisa ser cumprida, mas as pessoas desconhecem. Infelizmente, as pessoas com deficiência não sabem dos seus direitos, né? As pessoas, sei lá, juízes, advogados, não sabem como funciona isso, não entendem, não correm atrás, então isso está ali, como se estivesse na gaveta. Então, isso para a gente é bem complicado, né? Então, tem uma lei incrível que dá direito a todo mundo ao acesso à cultura. E, assim, o que eu fico feliz, voltando à coisa dos museus, enfim, das instituições culturais,
Eu vejo que sim, as instituições têm se programado para fazer, para atender, principalmente presencialmente, né, até onde a gente conseguiu ir antes dessa loucura da pandemia, mas atender a todo mundo de uma forma bacana, colocar todo mundo, né, então você vai, você chega no lugar, você já vê o que tem Libras, o que não tem, né, e aí eu vou falar agora do meu lado cidadã e enquanto jornalista, que a minha briga, e vocês sabem disso, né, que participaram com a gente ano passado, um pouco da minha briga com a imprensa, que é o seguinte: eu tenho amigos surdos, então se eles pegam um guia cultural para falar, olha, o que eu vou ver hoje, né? Então, onde eu vou? Ele precisa saber se aquele lugar que ele vai tem acessibilidade. Normalmente, vocês, por exemplo, já colocam no site, essa programação tem Libras, né? Uma visita guiada, tem, como outras instituições fazem isso. Mas isso não é divulgado pela imprensa. Então, a gente conversou muito ano passado, esse ano eu quero, né, lógico, teve toda essa mudança, mas a gente sabe que isso tem que estar, porque assim, se eu sou surda e eu quero ir numa programação, o que eu teria que fazer? Entrar nos sites, porque o jornal, o guia cultural, o roteiro cultural da cidade não me traz os locais que o evento é acessível. Então, eu não sei se eu for cego onde tem audiodescrição. A não ser que um amigo me conte, olha, eu fui, é legal, tem audiodescrição, vá lá. Então, essa consciência das pessoas precisa mudar a consciência de todo mundo, não só de quem promove a cultura e principalmente de quem divulga, porque quem promove já faz as coisas acessíveis, né? Lógico que tem muito a melhorar, mas vocês estão caminhando, tá todo mundo correndo atrás. O que está faltando? Então, precisa ouvir, o que precisa? Eu acho que a principal barreira que a gente sempre fala é essa coisa da atitudinal, né, de ouvir o outro, e eu falo sempre dessa palavra, para mim, que é tudo, que é empatia, né, se colocar no lugar do outro. O que é bom, o que falta? Então, se eu tenho um site, o que precisa para melhorar, para que todo mundo tenha acesso? Se eu tenho uma instituição cultural, o que precisa mudar? O que eu preciso colocar ali para promover isso? E agora vamos ver nesse mundo maluco novo que a gente está enfrentando, que é tudo virtual, né? Eu já tenho visto que muita coisa das instituições já estão acessíveis no site, já tem várias programações, isso é incrível. E eu acho que sim, como a Patrícia falou, tem muita gente que tem acesso à internet, mas eu acho que precisa criar essa consciência, né? Como ela falou, eu entendi muito bem o que ela colocou. Quem está consumindo cultura hoje, que está indo atrás, são consumidores ativos, já faziam isso, né? Então, a gente precisa, eu acho que uma coisa para vocês também criarem é essa coisa desse desejo, né, promover alguma coisa para que as pessoas vão e busquem. Porque senão a gente está andando cada dia voltando para trás, né? Um retrocesso maluco na cultura, como ela falou, que é sucateado mesmo, né? Eu falei no comecinho que eu acho que a área mais afetada foi essa parte do entretenimento, na parte cultural, os artistas aí já é difícil, e agora? Como é que fica sem trabalho? Então, isso foi muito, muito mexido, e aí a gente precisa fazer alguma coisa, e eu sei que vocês são criativos, as instituições são criativas, e a gente está aqui, né, enquanto prefeitura, enfim, outras coisas, para apoiar, né? Eu gosto muito da programação, eu também divulgo, vamos lá, vamos passar para os amigos, então a gente fica nessa sede, nessa busca, né? Eu acho legal isso, a gente tem até um grupo aí de acessibilidade cultural para ficar discutindo o que está faltando, o que precisa, então isso é bem legal. Até aqui, trazendo já as perguntas do público que está assistindo, acho que traz um pouco até nesse sentido que você está falando, Cissa, é da Janis. Ela está perguntando um pouquinho sobre os desdobramentos, depoimentos, enfim, das pessoas, dos artistas que participaram do Festival Sem Barreiras do ano passado. Se você tem alguma... Então, ano passado tem sim, né? A nossa ideia, primeiro que a missão da Secretaria é promover o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Infelizmente, a gente tem uma secretaria na cidade de São Paulo e, infelizmente, as pessoas não sabem da existência. E eu costumo falar, não sabe, eu de comunicação, eu fico aqui na briga para divulgar, para falar, olha, a gente está fazendo, a gente está aqui para ouvir, né? A gente precisa de boas ideias. Essa do Festival Sem Barreiras foi incrível, foi uma ideia,
para mim, genial, né? A gente viu, o secretário viu que em Londres já se fazia um festival assim, a gente quis trazer isso para São Paulo e foi incrível. Então, lógico, os artistas amaram e assim, além dos artistas gostarem, participarem e tal, o que eu achei legal que me marcou, Ana e Janes, foi o seguinte: as pessoas que promovem a cultura, os produtores, por exemplo, na própria Secretaria de Cultura, que programam o show, então os locais, os equipamentos, eles tiveram que pensar se aquele local onde eles iam mandar o determinado show, que a gente tinha colocado na programação, se aquele local era acessível. Porque muitas vezes a gente olha a plateia, né? Ah, aqui é acessível, você vai num teatro, tem o local para o cadeirante, como é que funciona aqui, tem intérprete de Libras, tem audiodescrição, mas é para o artista que vai subir no palco. Então, a gente fez todo um trabalho mesmo cultural de mudar a mente das pessoas. Aí eu tenho amigas que são produtoras que elas falaram: Cissa, nunca mais eu vou fazer alguma programação sem ver se o palco é acessível. E aí eu vi que a Patrícia falou, né, de alguns eventos culturais. Ano passado, esse ano, lógico, não teve por tudo o que aconteceu, mas ano passado a gente teve uma virada cultural incrível, com mais de 70, acho que 80 palcos com acessibilidade. E um tempo atrás, não muito tempo atrás, quando a gente falava para um artista que não é pessoa com deficiência, mas no seu show a gente vai colocar intérprete de Libras. A gente ouviu de artistas falando assim: como assim? Vai ter alguém no palco comigo? Eu não quero isso. E aí essa mesma pessoa que falou que não queria, a gente pôs porque tinha surdo na plateia, isso é uma programação nossa, não, vai ter que ter. Depois veio falar conosco pedindo desculpa, porque falou: você não sabia da importância que tinha isso. E assim, os próprios shows, a gente fez vários shows com a Anitta, com outras pessoas, e eles amaram que o intérprete estava ali no palco. Então tem um grupo porque os surdos participam, né? A Sara, que está aí de intérprete, sabe, a gente vai, eles vão em grupos, e são várias pessoas, então eles querem participar de tudo e a gente precisa criar essa acessibilidade. E aí, qual que é o problema? Esse ano a gente já estava tudo animado para fazer o festival, a gente começou logo em janeiro, porque ano passado foi no meio do ano para frente, eu me descabelei um pouco, mas esse ano a gente falou: não, vamos fazer. A gente fez uma primeira reunião com todo mundo, a Janice estava, que foi em fevereiro, e depois veio essa maluquice toda da pandemia. A gente fez uma reunião com os artistas, né, que participaram, eu chamei todos, e a gente fez uma reunião virtual, falando desse momento, o que eles achavam. Eles deram, sim, um feedback para a gente do ano passado, o que precisava melhorar, o que estava legal. E aí, esse ano, a gente resolveu fazer, a gente vai ter o festival, ele não foi agora, geralmente ele acontece em setembro, mas ele vai ser realizado de 7 a 13 de dezembro desse ano, e totalmente virtual, né? Então, a gente conseguiu fechar um equipamento, gravar com esses artistas, colocar todos os cuidados e os protocolos e tudo. Então, eu creio que esse ano, eu ouvi de vários: puxa, achei que não ia nem rolar. E aí, vocês estão trabalhando duro para que isso aconteça, né? E, além de tudo, eu, por exemplo, sou militante da causa, então eu quero mesmo que aconteça e estou apoiando todos. Então, é um trabalho incrível ouvir esse retorno e saber que vocês estão conosco, que as instituições da São Paulo estão conosco, é muito incrível, é muito legal. A gente está na torcida aí, para que aconteça. Vou trazer aqui uma pergunta para você, Patrícia, que chegou da Ana. Como você percebe a relação entre direito à cidade e acesso à arte e cultura? Eu não sou uma pessoa super versada nessas questões, embora tenha trazido elas com contundência nas coisas que eu disse, mas eu acredito que o direito à cidade passa pelo acesso a todos os direitos, né? O direito à cultura e à arte, dentre eles, né? Acho que o direito à cidade tem, inclusive, a ver com o direito a ocupar as ruas no carnaval, por exemplo, que aí eu tenho uma proximidade maior na medida em que participo e meus filhos tocam em 2 blocos diferentes.
aqui em São Paulo, né? Então, esse ocupar a rua com essa manifestação de arte, acho que é uma coisa que vai construindo um trânsito pelos territórios e uma relação diferente com a rua, com as casas, com os moradores, com como é que a gente pensa em ocupar a rua, pensando no meio ambiente. Então, a gente conseguiu fazer um bloco esse ano, que é o bloco... um bloco que só toca o Belchior, que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, e a gente conseguiu que ele fosse lixo zero, né? Então, é um direito à cidade, mas que ao mesmo tempo implica uma responsabilidade com essa mesma cidade, e como é que a gente se implica nos mais diversos âmbitos, onde cada um vai encontrando seus nichos, seus coletivos, seus grupos de interesses, nisso mais amplo que a gente pode chamar de direito à cidade. E que aí tem a ver com direito à moradia, com direito a transporte, com direito à empregabilidade, à liberdade de ir e vir, com acessos mais viáveis das pessoas aos seus trabalhos, por exemplo, a questão das localizações de moradias e locais de trabalho, a questão do planejamento urbano, enfim, são muitas questões, né, gente? Mas acho que é um pouco por aí que vai meu pensamento. Eu acho que é uma questão para a gente pensar, né, agora com algumas instituições culturais voltando a abrir até, né, com todas as seguranças e tal, como é que a gente vai fazer para receber esses públicos, né? Porque, por exemplo, no caso da acessibilidade, a gente, para pessoas com deficiência, né, pessoas cegas, chegavam no museu, a gente pensava em maquete tátil, em pranchas táteis, e agora, né, isso, como é que a gente vai estar atendendo esse público, ou mesmo os grupos, a gente, no IMS, até a gente recebia grupos de CAPs, de SECOS, né, de centros de convivência. Então, como é que vai ser a chegada, a volta, talvez, desse público para as instituições, né? Como é que a gente pode pensar nesse reacolhimento desse público, assim, né? É algo que a gente precisa também ir já pensando mesmo, né? Não sei se vocês chegaram a pensar no pós já. Ana, eu acho que bom, é o seguinte, são muitas novidades aí. Quando você falou, eu fiquei imaginando os cegos, porque eles precisam do tato ali para entender o que eles estão, né, para enxergar, enfim. Eu não sei, mas eu sempre, eu brinco que eu vejo o copo sempre meio cheio e não meio vazio, sabe? O copo com a água até pela metade. Então, eu acredito que a gente tem, sim, saídas para isso. Eu não sei como vai acontecer, não vai ser tudo de uma vez. Lógico que quando as instituições abrirem, a gente tem toda essa coisa do protocolo, como que vai ser, como que vai entrar, enfim. E eu acho que isso não vai mais mudar, né, gente? A gente está vivendo um mundo que não vai mais voltar ao que era. Então, a gente precisa, sim, se readequar. E, assim, uma coisa que eu acho importante, até quando a gente fala em políticas públicas, para mim, eu tenho vivido isso e vejo isso direto. O que a gente precisa? Da união do Instituto, do setor privado com o setor público e a sociedade civil, sabe? Os três juntos, em todas as esferas, em todas as áreas, e principalmente na área cultural. Eu acho que precisa disso. Então, essa busca, você falar com a gente, ou buscar saídas, como que a gente pode fazer? Uma das saídas, né, eu vou repetir o Ale aqui, mas ele falou, é ouvindo. Sabe? Um grupo de cegos, eu tenho vários amigos, eu mando para você. O que vocês acham? O que é melhor para a gente abrir? Nada melhor do que ouvir as pessoas. O que você precisa para visitar o Instituto? Para vir aqui, para ter acesso. E agora, nesse novo quadro, né, com todos os cuidados, o que você acha que é viável? E eu falo isso porque eu aprendi isso na prática. Na minha equipe eu tenho cego, eu tenho surdo, e para aprender a lidar com eles e falar, eu não falo em Libras, né, mas eu consigo, a maioria deles, o Eduardo, por exemplo, trabalha comigo, ele consegue fazer a leitura labial.
Então, a gente tem toda uma comunicação. E para a gente foi para mim já tinha sido um aprendizado e agora mais, porque eles estão fora. Então, tá todo mundo home office, teletrabalho. Como é que eu vou falar com ele? Tudo por escrito. Não adianta mandar áudio no grupo, a gente sabe que não adianta, porque... Então, são algumas coisas que a gente vai se acostumando a esse novo modelo. Então, acho que o que vocês precisam fazer, o que todo mundo precisa fazer, é ouvir, né, essas pessoas, entender, chamar esses grupos para discussão, ouvir um pouquinho. E daí, eu acho que vão surgir várias ideias, né? Eu acho que essa coisa agora, que dá para fazer virtual, um tour virtual, tem que ter audiodescrição, não tem como, né? Então, vai precisar desse acesso, com certeza. Até vou só complementar essa sua fala, Cissa, que até a Cida Leite, ela pergunta, né, o que você acha dessas demarcações de área nos espaços culturais, como teatros, enfim. Que agora... da demarcação no teatro, de cadeira de acessibilidade arquitetônica. Não, eu acho que tem que ter, e eu já fui, por exemplo, em algum lugar... E aí, ó, tem que ser aqui, porque os bombeiros são treinados. Se acontecer alguma coisa, né? Porque às vezes você quer estar em tal lugar e você entra com a cadeira e ele fala, não, aqui não pode, tem que ser lá. Então, tem toda uma estrutura, tem, né? Os locais tem que ter essa acessibilidade. E mais do que os locais ter acessibilidade, ter a marcação, que tem que ter sim, eu acho que as pessoas têm que saber lidar com as pessoas com deficiência e com todas as outras pessoas, né? Não vamos falar de diversidade. É você ter empatia. Então, quem vai atender ali, ó, aqui assim, aqui assado, fica nesse lugar, aqui não pode, e saber. E quanto mais a gente lê sobre isso, mais a gente estuda sobre isso, mais a gente vai conseguir fazer e atender o público da melhor maneira possível. Mas tem que ter os locais, não tem como. No fim, é a barreira atitudinal que vai falar muito também, né? Com certeza. Na hora que você está ali discutindo, eu quero, não, aqui tem que ficar aqui. Vou falar, lógico, citar o local, mas há um bom tempo atrás eu estava numa cadeira de rodas, eu fiquei um tempo em cadeira de rodas e eu precisei ir num local e eu tinha comprado, e quando eu cheguei lá, o ticket, eu tinha que subir, era numa escada. Aí a pessoa que me atendeu olhou para mim e falou assim, ó, viu que eu estava na cadeira de rodas? Poxa vida. Falou assim, mas o seu acesso é ali, você tem que subir a escada. Eu fiquei olhando, gente, aquele dia, eu tava com a minha filha ainda, eu falei assim, mas peraí, você tá me vendo? Como é que eu vou subir a escada? Não tem um outro acesso? Eu falei, se você não pode me ajudar, me chama alguém o gerente da casa para poder... E depois, lógico, me colocaram num lugar, eu consegui entrar, enfim, foi... Mas assim, você entende que essas pessoas precisam ser treinadas? Como é que eu vou falar para a pessoa que está em cadeira de rodas, lá em cima você sobe a escada? Poxa, né? Ou seja, não é a pessoa que... A deficiência é do local, e eu acho que a deficiência é da pessoa que não sabe atender você, entendeu? E não da pessoa com deficiência. Então é maluco isso, eu acho que precisa mudar essa mente. Acho que a Patrícia ia falar alguma coisa. Acho super importante isso que vocês trazem de novo da barreira atitudinal, que acho que de certa forma toca lá atrás, quando eu trouxe a questão de que a gente precisava pôr as pessoas para conversar sobre saúde mental ou sobre acessibilidade em geral, sobre empatia, sobre barreira atitudinal e etc. Porque eu fico pensando aqui se a gente... Isso é uma prática muito defendida pela Política Nacional de Humanização, que como é que a gente quer trabalhadores empáticos se não existe empatia com eles próprios no local de trabalho, né? Então, como é que eu exijo de uma pessoa que ela pense com os olhos, por exemplo, quando vê a Cissa na cadeira de roda, sendo que talvez o treinamento seja não faça nada do que não está aqui no protocolinho que você é obrigado a fazer, né? Então, o quanto essa coisa de, acho que da escuta em geral, mas também da escuta e do proporcionar essas trocas entre os trabalhadores e poder ouvir como é que cada um se relaciona com o que é sua tarefa dentro da instituição como um todo, mas como é que é quando eu encontro com pessoas e que muitas vezes as tarefas desmoronam, né? Os protocolos precisam desmoronar.
Como é que a gente pode promover essa escuta com os públicos, mas também que a barreira atitudinal dos trabalhadores só pode ser abordada e enfrentada também com esse tipo de escuta a todo mundo que trabalha num equipamento de cultura, por exemplo, né? E aí, quer dizer, esses desafios, né, do como é que vai ser, porque algumas ferramentas que tínhamos, pelo menos por um tempo, e ou talvez para sempre, não serão mais usadas ou não serão suficientes. A gente vai ter uma presença do virtual que permanecerá, né, com grande peso aí na vida das pessoas, muito provavelmente transformando, inclusive, cotidianos de trabalho, né, e como que a gente enfrenta isso. E eu acredito muito nessa escuta profunda dos diferentes, né? Dos diferentes corpos. Eu acho que a gente precisa de subjetividades ousadas, né? E da ousadia, porque isso pode vir de qualquer lugar que a gente menos espera. Não é obrigatoriamente do artista super criativo. Pode ser da moça da limpeza, que percebe que aquele negócio não dá certo no dia a dia, né? Mas que lhe é dada a ousadia de dizer disso e de ser escutada no seu diferente saber, né? Verdade. Enfim, acho que o enfrentamento passa pela escuta. Gosto muito dessa ideia, como psicanalista também, né? Óbvio. Mas acho que essa coisa de botar os trabalhadores para pensarem e descompartimentalizar um pouco o funcionamento das instituições. A gente diferente da embarcação da cadeira, nesse caso, a gente tem que sair do quadrado. Exatamente, aí sim, eu concordo. E tanto concordo que eu vou dar de exemplo o próprio Instituto Moreira Salles. Ano passado eu fui até vocês, a gente contou um pouquinho do trabalho, do que a gente tem feito, né, com essa relacionado à pessoa com deficiência, e foi incrível quando vocês nos chamaram para fazer. Era um dia que o IMS estava fechado, provavelmente uma segunda-feira, foi ano passado, mas nos chamaram, inclusive, para dar uma palestra, que foi a nossa secretária Marinalva, ela foi falar sobre conhecer para incluir, ou seja, reuniu os funcionários naquele dia, era um evento, aniversário do Instituto, alguma coisa assim. E a gente foi lá para falar do que a gente sabe, do que a gente conhece, dessas coisas do dia a dia. Então, quando você faz exatamente o que a Patrícia falou, de dar oportunidade para um funcionário falar, olha, aconteceu isso, como eu lido com essa situação? Mas você ensina, né? Não é só, como você falou, é verdade, Patrícia, faça isso, isso e isso. Mas, né, cadê a empatia? Cadê o jeitinho legal de lidar com a situação? Então, quando você leva informação, quando você leva conhecimento para os funcionários, para as pessoas que vão estar ali lidando com o público, isso é tudo, né? Eu falo em empatia, ele se colocar realmente, você dá essa liberdade para o funcionário, você dá recurso, você dá a instrução que precisa, né? O acesso que ele precisa, aí vai acontecer de forma natural, é tranquilo. Escuta, troca, né? Acho que é bem importante. Eu lembro desse dia, foi muito legal, por sinal. Bom, a gente precisa encerrar. A gente queria agradecer muito a presença das duas, né, nessa conversa. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ana, eu quero agradecer só, vou encerrar minha fala aqui, passo a bola para vocês, mas agradecer a oportunidade, agradecer o fato do Instituto Moreira Salles fazer um fórum para falar de acessibilidade. Não precisa dizer mais nada, né? Então, a gente sabe para que veio, sabe que está preocupado com isso, e a gente está aqui à disposição. Eu falo para todo mundo, às vezes as pessoas ligam para mim, eu atendo, nem conheço, falo, mas eu estou aqui, se o tema for pessoa com deficiência, eu puder te ajudar de alguma forma, se eu não souber, eu sei alguém que sabe, eu vou te colocar em contato. Então, eu até tinha passado para a Aninha aí o meu contato também, eu deixo aqui para vocês, porque eu acho que tem que ser falado. Eu, como pessoa com deficiência, senti muita falta, por exemplo, e aí eu vou até tocar num assunto que a gente fez, a gente lançou recentemente uma série de publicações que fala desse universo da pessoa com deficiência. Então, o trabalho e a pessoa com deficiência,
um guia de comunicação e eventos acessíveis, o que você precisa para fazer isso, um guia de direitos e serviços para a pessoa com deficiência, um outro que é justamente esse, conhecer para incluir, curiosidades, enfim. Então, a gente tem isso disponível lá, você pode baixar em várias plataformas, inclusive em acessível. Então, é muito legal, porque quando eu, lá atrás, me tornei uma pessoa com deficiência, eu não sabia para onde correr, eu botava no Google, não vinha nada. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, são dúvidas que as pessoas têm, né? E a gente está aqui para ajudar. Então, eu quero, mais uma vez, nos colocar, não só a mim, mas, né, a própria secretaria, à disposição de vocês, a nossa secretária Marinal, o secretário Cid, a nossa equipe, para juntos a gente caminhar. Então, tem dúvida, o que a gente pode fazer? Fala com a gente. Se não tem esse público, mando para vocês. Olha, tem meus amigos cegos aqui, tem os surdos, e vamos junto construir esse mundo melhor aí, acessível para todo mundo. Então, conosco, eu agradeço de coração. Muito obrigada. Obrigada, Cissa. Eu também quero agradecer muito o convite, por ter conhecido vocês e poder ter essa conversa, e agradecer muito ao Instituto essa ampliação do olhar da questão da acessibilidade para além da questão da pessoa com deficiência exclusivamente, mas também para os públicos de saúde mental, para os públicos para a população de rua, enfim, né? São tantas questões de acessibilidade e que eu me senti convocada um pouco nessa abertura, né? E acho muito, muito importante, muito bacana que a luta da pessoa com deficiência possa ter puxado essa grande discussão e que agora se abre, então, para tantas outras facetas da questão da acessibilidade. Estou muito feliz de ter participado, agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Foi muito, muito rico essa troca. Quero realmente agradecer. Agradecer também toda a equipe que está aqui por trás, né? As duas intérpretes também. Muito obrigada. Lembrando que está gravado, vai ficar disponível no YouTube, com os recursos assistivos. E o fórum amanhã vai ser o último dia. Ele vai acontecer às 18 horas. Vai refletir sobre acessibilidade como prática educativa. A gente vai convidar a Viviane Sarraf e o Fábio de Sá, e mediação do Júnior Azora. Gente, muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todos.